Beleza? Você comanda. Se você for fazer alguma autoria, então você não precisa Desligar. pausar. Eu já falei. Ah, isso. Testando, Ok. ok? Começar? Vamos lá. Começando. 1, 2, 3. Pedro, essa reunião nossa aqui é um trabalho que a FEA está fazendo para deixar documentado, mais documentado ainda, porque nós já temos nosso livro um sonho concreto, mas agora nós estamos fazendo um trabalho de arquivar esse depoimento das pessoas através de filmagem. Então eu estou fazendo entrevista quero fazer com a grande maioria dos professores e funcionários, mas comecei fazendo com os mais antigos. E uma surpresa boa nisso aí é que você, esse ano, além de ser um dos que tem mais tempo de FUMEC, está completando 40 anos, né, nessa casa, nesse ano de 2013. Então, é uma coisa tranquila, natural, sem burocracia nenhuma, mas é assim, é falar dessa passagem desses 40 anos, da vivência sua dentro da FUMEC, depois com faculdade isolada, centro universitário, universidade. Então, a gente começa no tempo que você veio, e aí, mas eu gostaria, na primeira pergunta que eu tenho feito para as pessoas como veio, né? O convite foi feito por quem, iniciou o trabalho provavelmente lá em Contagem, né? Esse início de trabalho na FUMEC, como é que se deu? Né? As aulas, a disciplina, o momento Contagem, falar um pouco sobre ele lá, os fatos marcantes, né? As coisas diferentes que aconteceram naquela época. E aí, daí para frente, eu vou fazendo essas perguntas ao longo que você for respondendo. Dia 17, portanto, há 5 dias, eu fiz 40 anos de universidade, da FEA, FUMEC, embora eu já tenha trabalhado em outras unidades aqui dentro da nossa universidade. Eu entrei quando o professor Paulo de Souza, que era um excelente professor, faltava um professor de resistência, ele dava aula de resistência, onde o professor parou, ele continuava, e ele começou a ter muito interesse em outras áreas, e ele era professor de estatística. Quando ele procurou no mercado, ele começou a subscrever porque tinham poucos professores que mexiam com estatística. E eu, nessa época, dava aula já na Católica, quando eu recebi o convite dos alunos, que já tinha sido os alunos, estavam tendo aula com o professor Paulo Souza, que é um excelente professor, uma excelente pessoa. Né? Então, ele me indicou, ele era chefe de departamento, que na época era departamento do núcleo matemático, inclusive indicou o Rodolfo, bom, é o seguinte, ele vai ser também o chefe do departamento. Então, com muito orgulho, entrei na FUMEC e continuei trabalhando lá por um bom tempo, quando teve um sobressalto que incomodou demais a minha vida, quando eles, o FUMEC era uma faculdade que tinha um nível de professores fantástico, tinha um diretor que eu fui reclamar porque nós não estávamos tendo aumento. Ele falou assim: você pode reclamar, passa no caixa para receber. Dessa frase, professor, você já imaginou o que aconteceu? Aí começaram a atacar as pessoas, os professores, aí acabou que nós tivemos reuniões dos professores, todos os professores, e nós conseguimos removê-lo e criar esse modelo de faculdade que nós perseguimos até hoje, trabalhando até hoje com qualidade. Espero que nunca caia a qualidade desse nosso curso de engenharia. Desde a época, nós tivemos a terceira escola de engenharia em
qualidade de ensino do país. Não sei se estava lembrado disso, depois na área de estrutura, que era o nosso forte. Era o carro-chefe. Era o carro-chefe. Então, quando nós viemos para cá, Mas antes de vir para cá, deixa eu fazer uma pergunta. Nós vamos vir para cá. Mas lá em Contagem, como a gente, o deslocamento era uma coisa complicada naquela época, né? Para chegar lá, um acidente, outras coisas mais, mas parece, assim, na maneira que as pessoas enxergam, pelo menos os que eu entrevistei até agora, o ambiente entre os professores, funcionários e alunos era uma coisa mais aconchegante, mais fraternal, parecia que tinha mais, não significa isso não, mas parecia que tinha mais união. Eu queria que você falasse assim, alguns fatos marcantes daquela época, fora esse que você já falou do movimento que teve, que foi marcante demais, mas assim, específico com algum professor, Rubão, assim, sala de aula, no pátio, essas coisas que, para a história, para a gente lembrar e guardar. Teve vários fatos. Nós tivemos fatos, primeiro, a viagem, que era uma viagem mesmo, que no início era apenas 40 minutos, mas com o tráfego fomentando, quando acontecia uma avalanche lá, levava tudo, a gente passava lá no Bernardo Monteiro, era uma viagem cada vez maior. Isso aproximava mais as pessoas também. Então, os alunos, às vezes eles tinham aula de manhã, de tarde, ele ficava o dia inteiro lá, e isso confraternizava demais a pessoa. Para você ter uma ideia, nós tínhamos, eu dava uma aula para uma turma, começava meio-dia e 40, de sábado, e acabava, começava meio-dia e 40, acabava mais no final da tarde, que eram 3 aulas seguidas, mas era de uma fraternidade, só tinha a minha aula acontecendo, não tinha diretor, não tinha secretária, não tinha nenhum tomador de conta, a aula acontecia integralmente pela qualidade, pelo carinho que os alunos tinham com os professores tinham com os alunos, e entre os professores nós tínhamos até um hábito, eu não me falar isso, mas nós saímos para tomar uma cerveja depois da aula, eu, Fernando, você mesmo já participou várias vezes, lá em Contagem mesmo, tomar cerveja com os alunos. Uma curiosidade, tinha bastante alunos de fora, de outros estados, tinha um estado fornecedor natural, que era o Piauí, não sei por que nós tínhamos tanto aluno do Piauí. Eles montavam a República do Piauí, República de Recife, tinha tudo quanto lugar no Brasil, pela fama e pelo carinho que a FUMEC tinha com eles. Eles, inclusive, criaram a Associação dos Ex-Alunos, que tinha voz ativa na nossa congregação antigamente. Nós tínhamos uma afetividade que hoje eu não estou enxergando isso com o nosso egresso. Ele vai e não retorna muito mais aqui, igual os alunos retornaram. Então, o ambiente era excelente. Nós tínhamos na época também, a grande maioria dos nossos funcionários eram de Contagem, depois você pode falar também, e muitos vieram para Belo Horizonte. Mas a cidade de Contagem gostava que nós estivéssemos lá, não o prefeito, né? E a gente fez um colégio técnico lá. O que você diz desse colégio? O colégio foi dirigido pelo professor Fernando Reis, com auxílio da Folanda, e esse colégio ele forneceu bastante conhecimento, bastante entusiasmo por parte da direção, que gostava de ter aquele como um filho mesmo, que era o colégio da FUMEC. E ele marcou história em Contagem. Eu não sei o porquê. Hoje eu tento pegar a explicação de porquê que a prefeitura não gostava de ter dentro de Contagem uma faculdade de projeção nacional,
nacional, enquanto a comunidade toda abraçava a FUMEC. Não dá para entender isso. A comunidade toda gostava da FUMEC. Toda. O departamento de matemática, eu queria falar o seguinte, porque o nosso curso de engenharia foi um curso que foi idealizado por professores da Universidade Federal. Sim. E que, aquilo que você falou, é verdade mesmo, o carro-chefe era a área de estruturas, e que era uma coisa que dependia muito da parte de matemática. O que você fala do núcleo de matemática daquela época? O nosso departamento, né, era extremamente estudioso, trabalhador. A gente tinha aulas com o Dantas, que era um professor de Poncheia, mas ele veio da escola de Ouro Preto, Minas, não era o foco igual é hoje, não, a escola de Minas Metalurgia de Ouro Preto. E ele era um excelente professor, mas ele estava muito acima dos alunos. Então, nós tínhamos aulas com o professor Dantas, para você ver a afetividade que havia dos professores, tanto que a gente idolatrava os professores que criaram a FUMEC. Nós ficávamos o tempo todo na escola, assistia aula na arquitetura do professor José Osvaldo, ficava por conta desses professores que eram conhecidíssimos em Minas Gerais, tinha projeção nacional mesmo. Nós então ficávamos agarrados com os professores. Isso criou uma afetividade no nosso grupo que ficou muito unido, muito forte, cada vez mais forte, e ele até hoje, ele ama, hoje já núcleo, não mais departamento, ele é o maior grupo que tem da escola. Ele é enorme e ele marcou o início da FUMEC. A primeira aula que aconteceu na FUMEC foi o professor de matemática lá no Palacete Brancas. A primeira aula que aconteceu foi do nosso departamento. Agora, em relação, nós ficamos lá em Contagem, por volta de 1969 até 1982, né? Foi uma passagem bacana, mas tivemos que vir para Belo Horizonte. O que você fala sobre essa transição de Contagem para Belo Horizonte? Foi uma das aventuras afetivas da direção daquela época, do Rubão em especial, para fazer, foi uma aventura construir esse prédio que nós habitamos hoje, com a engenharia já tendo uma queda acentuada na demanda. É difícil até falar isso, mas nós chegamos a ter que sacrificar o pagamento dos impostos para honrássemos com os professores. Os professores nunca deixaram de ter os aumentos legais e até nós tínhamos aumentos melhores do que as outras escolas. Nós tivemos todo um tratamento, foi uma loucura vindo para cá. Loucura, sim, de trabalho, de estudo, foi insanidade. Lá nós iríamos minguar, porque aqui já estava meio caminho para chegar na FUMEC e nós competimos diretamente com a frente. Aqui não tinha uma ênfase, claro, a logística e transporte, e nós tínhamos uma ênfase, que era a estrutura. Quando nós viemos para cá, foi uma medida mais acertada, embora muito custosa, custou a todos nós cabelos brancos mais rapidamente, mas foi uma vitória. Foi uma vitória que poucos podem bater no peito e falar: eu construí isso aí. E estou diante de um deles. Né? Mas então aqui nós crescemos também numa rapidez muito grande, né? Na Contagem a gente é pouco aluno, que nós passamos a crescer rapidamente,
começamos a ter uma procura muito grande também por professores que lá não queriam ir, lá foram os pioneiros, né? E depois aqui facilitou a participação de mais gente. O que você acha em termos de qualidade do corpo docente, a passagem de Contagem para cá? Foi vital, porque se continuasse lá, seria fatal. Quer seja a qualidade do aluno, quer seja a viagem que tornou-se uma tortura no início de 80, no final dos 70, diante da dificuldade, a pessoa não ia mesmo, não. Ia lá é quem amava o FUMEC mesmo. Não era questão de dinheiro, não. Eu dava 3 aulas no FUMEC, é porque eu gostava de ir ao FUMEC mesmo. Então, poucas pessoas também, não digo que isso é uma vantagem que eu fiz, não. Eu gostava, e outros professores eram profissionais e falaram, não vou naquele lugar tão ermo, não. De noite lá era parado. Era um antigo seminário, que era lá, tinha nossa escola lá. No início, uma turma só, que duplicou até amanhã, uma turma só, eu comecei com essa turma, uma turma, quer dizer, 60 alunos só de noite. Aí o professor não ia lá para dar 2 aulas, já num formato diferente. Tal. Quando nós viemos para cá, aí os professores, bons professores, agregaram esse quadro que, de altíssima qualidade, mas com um amor muito grande com relação ao FUMEC. Então, o que salvou o FUMEC naquele momento foi o amor. A outra coisa é a seguinte, ao vir para cá, aí nós tivemos que passar a ter a convivência já com as outras unidades que pertenciam à fundação. E a lógica da FUMEC era juntar, né, as 3 unidades e fazer o que fez, eu não vou te perguntar isso, essa passagem de faculdade isolada para centro universitário e depois universidade, o que você acha que foi bom ou não, o que foi de bom, o que foi de ruim para a FUMEC, essa transição, e já te pedi para falar também a sua passagem pelo Conselho de Curador. Bem, quando a primeira vez que eu fui no Conselho de Curador, nós éramos completamente escolas isoladas. Completamente escola isolada. Mas lá já, no Conselho de Curador, era da mantenedora, que era a Fundação de Educação e Cultura. Na época ela era a Fundação de Direito Público. Eu tenho uma nomeação, inclusive, para ser conselheiro, tinha que ser nomeado pelo governador. E eu tenho uma nomeação, o Milton Cardoso me nomeando. E depois, com a nossa opção, que a lei permitiu que fizesse a opção de direito público para direito privado, nós, a comunidade toda, apoiou essa ideia, só uma pessoa da face, chamado Wilson Sepudino, que ficou contra porque interessava a ele. Era funcionário público continuar com 2 empregos funcionando e com isso ter aposentadoria legal, porque nós aqui não gozávamos por ser uma fundação de direito privado. Mas com isso foi acertado que a escola cresceu. Enquanto escolas isoladas, sempre havia uma rixazinha ali aqui, mas perfeitamente contornável, conversado, sem essa vontade enorme de ser dono de tudo. Nunca, naquela época, nos contava. Ao decorrer do tempo é que isso veio passando até a falar que ele ia ser dono de escolas. Eu já ouvi como conselheiro isso, em que as escolas conviviam muito harmonicamente. A passagem para o conselho de escolas para centro universitário, eu não participei dessa
dessa decisão, pois nessa época eu já tinha abandonado o conselho, voltado para a sala de aula, fui presidente naquela época, e a grande vantagem da FUMEC é essa, de presidente que eu era, volto para a sala de aula sem nenhum privilégio, nenhum, continuando sala de aula normalmente. Foi uma medida acertada para o centro universitário? Sim. Nós demos uma encorpada e o que era fundamental, nós passamos a ter autonomia universitária e com isso nós podíamos criar cursos sem pedir ao MEC para abrir esses cursos. Depois, por vaidade ou não sei, nós fomos à universidade, mas ainda sob a égide do Conselho Estadual de Educação. E em relação a essas, nós agora estamos completando aqui em Belo Horizonte, 82 para 2013, quantos anos? 20, quase 31, né? Então, esses 31 anos, gostaria que você falasse assim, alguma coisa marcante, alguma coisa interessante que aconteceu, e o que você acha hoje a FUMEC como universidade, e o que você acha também que vai acontecer com ela. Eu acho que o Guilherme é futurólogo, mas com o caminhamento das coisas aí, qual que é o nosso provável destino em termos de universidade mineira, que tem qualidade e tudo, e deixa de recado também para a nossa comunidade aqui de professor, aluno, funcionário, daqui para frente. Eu vou falar como professor, né? O que eu vejo no horizonte curto prazo, porque as medidas vão ter que ser tomadas com muita rapidez, nós temos status de universidade, mas nós não conseguimos, com isso, haver uma atração maior por parte do público externo. Muito pelo contrário, nós temos cursos aí que eram cargos-chefe da nossa universidade, que estão perdendo bastante. Eu só vejo um futuro agora, o diretor, é voltarmos não à escola isolada, mas ao centro universitário, com a mesma estrutura de reitoria, mas com menos despesa e com mais vontade para realizar e captar mais alunos, ser mais atraentes, mostrar cursos competitivos. Só a engenharia mostra cursos competitivos. Isso não pode. A unificação teria de ser feita, se fosse feita, no momento que nós estávamos extremamente atraentes, nós brigávamos por ser a segunda opção com a PUC. Nós tínhamos esse privilégio, o aluno passava aqui na PUC e pensava, será que eu vou para a PUC ou vou para a FUMEC? E nós, principalmente na nossa engenharia, os alunos estavam por aqui. Isso era uma realidade. E no curso ainda civil, inicialmente, civil, porque sempre teve dificuldade de se firmar como uma escola de qualidade na área civil, e hoje, lamentavelmente, uma coisa nossa que está com as portas fechadas na engenharia civil. Mas eu penso que, nesse momento, um pé atrás, um passo atrás, para na frente, deram 2 passos para frente, seria uma coisa mais sensata, porque nós não podemos continuar acumulando esse tanto de despesa que nós estamos tendo por ser universidade. Nós temos gestões aqui dentro da nossa escola um pouco, no mínimo diria, acanhado,
mas que tem pouca ousadia para criar coisas que seriam chamadas bem atraente para o público. Eu não vejo. E a curto prazo eu não estou vendo nenhum movimento nesse sentido, porque enquanto existem alguns problemas, nós continuamos a ter uma procura bem razoável ainda. E ela goza ainda de um lugar privilegiado no meio das escolas de engenharia de Minas Gerais. E não é só da engenharia, a arquitetura tem cada vez mais sendo elogiada, procurada, um belo concurso na sua engenharia. As outras engenharias temos alguns problemas, mas eles podem ser sanados, não tem dúvida. Falta um pouco de ousadia para a gente resolver alguns problemas localizados e nas outras engenharias que nós estamos não tendo problema, mas tendo uma dificuldade momentânea. Mas a FEA é uma senhora faculdade. Se pudesse ser um centro tecnológico, eu já imaginei isso, todo mundo falou assim, e se nós fôssemos um centro tecnológico, nós seríamos de porta. Seríamos de porta. Seria uma coisa assim, como se nós fôssemos um centro de excelência, tipo o ITA, aquela lá de Santa Rita, Sapucaí, são um centro tecnológico. O meu sonho era ter um centro tecnológico aqui. Que aí seria uma coisa, vou falar, uma palavra bacana. E o recado para a turma aí, o que você deixa de recado? Para qual turma, senhor diretor? Todo. Professores, colegas. Nossos colegas. Não é recado de política, não. É recado de coração. Não, os colegas, confie, trabalhe, continue trabalhando. A nossa escola, ela é um lugar de muito carinho e muito amor. Continue trabalhando, continue se dedicando, continue aquela alegria que nós temos na sala dos professores, em um momento muito ruim, mas já foi superado. É um dos lugares melhores. Para você ter ideia, a turma da noite, eu tenho aula aqui e aula no Colégio Arnaldo, que é onde funciona a engenharia bioenergética. Nesse trajeto que sai de aula na aula, não fica perguntando, e eu chego aqui quase em cima da hora, eu pego a hora do recreio, é a única coisa que eu tenho de lamentar atualmente, é isso, porque eu não posso conviver mais com os nossos colegas falando aquelas conversas bobas de professor, porque passou a época de professor reclamar de aluno. Atualmente a gente conversa até coisas abobrinha mesmo, conversa fiado mesmo, que é uma tônica da nossa escola. Que é bom. Da nossa escola. Aqui não se fala mal da outra, aqui nós brincamos com o outro, com o cruzeirense, com o atleticano, com o americano. Aliás, melhor time, né? Claro, é isso mesmo. Então vamos com todo amor para frente. Tem muita coisa a caminhar ainda e iremos estudar juntos. Beleza. Falou, Pedro. Obrigado. Quem vai?